da fé. Você sabe que o universo, ele se move, ele se organiza através de leis. Existem leis no universo. Existe, por exemplo, a lei da termoquímica, que diz que elementos juntos, eles provocam uma combustão. Então combustível, oxigênio e calor provocam uma combustão. Existe a lei da gravidade também. A gravidade atua sobre a massa de um corpo, que tende a levar esse corpo para o centro da Terra. Então existe uma lei, ou existem leis que movem no universo. E é interessante que também existem leis que movem os céus. Todo o universo é movido por leis. E lá em Romanos capítulo 13, versículo 27 diz assim: onde está logo a jactância, ou a soberba, o orgulho, é excluída. Por qual lei? Das obras? Daquilo que se faz? Não, mas pela lei da fé. Se você sentir a vontade, repita comigo: a lei da fé. O que estava falando aqui? Olha, os judeus, o povo judeu, eles se sentem orgulhosos e por vezes ficam prepotentes, arrogantes e soberbos, porque eles entendem que eles são o povo de Deus. Só que existe um problema. Por vezes eles se movem por aquilo que eles fazem, e eles se acham bom por isso. Aí Paulo está dizendo aqui: olha, a lei do merecimento, ela é excluída pelo quê? Pelo que se faz? Aí ele mesmo, no mesmo versículo, ele responde: não, a lei do merecimento, de fazer por merecer algo, fazer algo para merecer, é excluída pela lei da fé. Então aqui Paulo está nos mostrando que existe uma lei que move o céu, e essa é a lei da fé. E esse mês nós temos compartilhado sobre fé. Interessante, porque muitos de nós, a gente fala que nós cremos, mas na verdade o maior desafio do ser humano é, no dia a dia, aplicar a fé, aplicar o que se crê. Porque parece por vezes que nós nos abastecemos de palavra e informação, mas no dia a dia o nosso maior desafio é de nós conseguirmos fazer uma leitura do que está posto diante de nós e aplicar a palavra de Deus ao nosso contexto. Aqui Paulo está dizendo: olha, vocês precisam entender que existe uma lei que move o céu, e essa lei é a lei da fé. Portanto, quando nós alinhamos elementos certos, nós temos um resultado certo. Para ter uma equação, aqui precisa, por exemplo, para ativar a lei da termoquímica, precisa ter elementos certos colocados juntos no mesmo lugar, que vai provocar uma reação. Assim também é com Deus. Nós precisamos colocar os elementos certos no lugar certo, para provocarmos uma reação certa. Quando nós aplicamos a palavra do Senhor, juntamos o elemento da fé, nós teremos uma reação de algo sobrenatural. É isso que move o céu, e é isso que deve mover a nossa vida. E nós constantemente temos sido levados pela palavra e conduzidos pela palavra a uma dimensão espiritual, de percebermos que tudo na nossa vida é espiritual. O resultado de tudo aquilo que nós vemos, e tudo aquilo que nós estamos diante, ou está diante de nós, é resultado daquilo que nós cremos. E se nós quisermos que algo seja alterado, nós precisamos aplicar os elementos, colocar os elementos certos junto, para transformar essa realidade. Sabe, como nós temos repetido constantemente aqui, a coisa mais fácil de se fazer é
querer aplicar uma lei do merecimento e dizer o seguinte: olha, você cumpre tal passo, que você vai ter o que você quer. Só que não é assim para relacionar com Deus. Deus não é um patrão que você, obedecendo, fazendo tudo certinho, Ele fica feliz com você, e aí você vai ter o que você quer. Não é assim. O propósito original de Deus é que Ele quer ter intimidade conosco, e a intimidade com Deus só é possível através da fé. Por vezes nós queremos agradar a Deus, o que mais agrada a Deus é a nossa fé. É quando nós pegamos a palavra de Deus e nós aplicamos fé em tudo aquilo que Ele falou. Ele é a própria palavra, Ele é o próprio verbo. E sabe que nós vivemos em um tempo em que nós clamamos para que a nossa realidade, as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, o universo, todas as coisas sejam restauradas. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Haverá um dia que o Senhor estabelecerá o seu reino de forma completa aqui na terra, e todas as coisas serão restauradas. É um desafio viver todos os dias. A única coisa que nos garante permanecer e crescer diante da realidade é termos fé. Eu queria dar 10 passos aqui para você conseguir o que você quer, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia só conduz em todo tempo a uma coisa: creia naquilo que Deus disse. Maturidade cristã é isso, é conseguir perceber a realidade e aplicar a fé naquilo que Deus disse. É isso. A chave que destrava todas as coisas é a fé. E aqui está dizendo: existe uma lei que move o céu, e nós temos falado disso o mês inteiro. E a palavra é como alimento. A palavra não é informação, é alimento. A gente não come por vezes as mesmas coisas quase todos os dias, sim ou não? Ok. Nossa, talvez o feijão hoje está com o mesmo gosto de feijão de sempre. Sim, é feijão. Às vezes a gente come umas coisinhas diferentes. É bom, final de semana a gente suspende a dieta na sexta até segunda-feira pela manhã, come umas coisinhas diferentes, mas segunda-feira começa. Por quê? Porque palavra é alimento. Quando você está ouvindo a palavra, você precisa entender que você está sendo alimentado. A sua fé está sendo alimentada. Entende isso? Aqui a Bíblia está dizendo: olha, existe uma lei que move o céu, é a lei da fé. Então, se você quiser possuir algo, você precisa alinhar os elementos certos. Essa noite o Senhor vai nos fazer mais uma vez, trazendo no nosso coração e na nossa mente clareza para nós alinharmos os elementos certos, para trazermos à realidade aquilo que desejamos no nosso coração. Os elementos certos, colocar as coisas no lugar certo. E é interessante porque Jesus, nele está toda a provisão, ou a provisão necessária para todas as coisas. Quantos creem nisso? Jesus é a provisão para todas as coisas. Mas é interessante que não basta ter uma disposição mental que reconhece que Jesus é Deus. É mais do que isso. Precisa crer no poder do nome dele. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós veremos que o povo estava escravo do Egito. Aí você conhece a história, a gente compartilha aqui várias vezes. Estava escravizado. Aí Moisés vai libertar o povo. Aí na 10ª praga diz o seguinte: olha, o anjo da morte vai passar e vai ferir todo primogênito que tiver dentro da casa. Então vai morrer, todo que é primogênito morre. Ok, mas as casas que tiverem o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais da porta, no marco da porta, essa casa, o anjo da morte passa, mas não haverá morte ali. Por quê? Porque foi aplicado na porta o sangue o cordeiro. Antes de ter o sangue vertido, o que precisou fazer com o cordeiro para que tivesse o sangue dele? Tem que matar o cordeiro. O cordeiro morreu.
Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus morreu pelos nossos pecados, ok? Ok. Só que nós precisamos aplicar a fé no sangue do Cordeiro. Uma coisa é o Cordeiro ter morrido, uma coisa é saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, e através dele nós podemos possuir todas as coisas. Uma coisa é crer mentalmente, outra coisa é aplicar aquilo que nós cremos mentalmente, aplicarmos na nossa realidade. É necessário aplicar o poder do sangue de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Aplicar. Uma coisa, sabe, muitas vezes, o que é religião? Religião é só concordância mental. Religião é só concordância mental. Saber que Deus é bom. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é, ok. Mas se nós não aplicamos a fé nisso, se tornou uma religião. Aí eu faço coisas, eu tento, eu não tenho leitura espiritual, eu não tenho espírito aguçado para entender o que está acontecendo. É por isso que a gente briga com pessoas. É por isso que por vezes o nosso cônjuge é o nosso maior inimigo. É por vezes a nossa família é um UFC. Por quê? Porque nós não conseguimos perceber o espírito por trás das coisas. Quando nós conseguimos fazer essa leitura, eu estou lembrando aqui que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E aí eu não brigo, eu não provoco, eu não deprecio as pessoas que eu amo, porque eu entendo que por trás daquilo que a pessoa está fazendo, existe algo que está sendo influenciado, e é contra esse algo que eu preciso lutar. Nós não lutamos contra pessoas. Entende? Todas as coisas a gente começa a resolver as coisas de forma mais fácil. As coisas não se tornam tão pesadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que a vida se torna pesada? Por conta do pecado. Não, o plano original de Deus não foi feito para ser assim. E por isso que eu disse para você, Deus vai restaurar todas as coisas no reino, e vai ser assim eternamente. Maranata, o Senhor virá e estabelecerá o seu reino. Até lá nós vamos ficar o quê? Anunciando aquilo que já começou na nossa vida. O reino já veio dentro de nós. Glorioso dia que o Senhor virá estabelecer o reino perfeito aqui na terra. E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Não é assim. Deus não criou um projeto falhado, foi o homem que bagunçou as coisas. Entendeu? É por isso que por vezes a gente diz assim: nossa, mas essa vida aí, esse Deus deve ser mau. Olha a confusão que é viver, gente. Deus do céu, não é barbado não. Depois que a gente sai da casa dos pais, né, a gente casa, as coisas começam a mudar. Os boletos é nosso, no nosso nome. As coisas assim é mais estranho do que antes. E aí por vezes vem um peso de responsabilidade, e a gente diz: nossa, parece que é pesado, mas esse não é o plano original de Deus. Ok, como que eu vivo acima disso tudo? Pela fé. Como que eu vou governar sobre essa realidade? Pela fé. É só isso. Nós vamos falar isso até quando? Até que todos nós vivamos pela fé, até Jesus voltar. O glorioso dia que Ele virá estabelecer o seu reino. Mas nós já podemos acessar esse reino pela fé. A lei que move o céu é a lei da fé. Agora, é necessário então alinhar condições certas para ter o que se deseja. E é interessante que quando nós tratamos os elementos de forma errada, nós não temos aquilo que gostaríamos. Se nós não colocamos os elementos certos na equação, o resultado é diferente. Ninguém pode ter aquilo que difama. Quando nós falamos sobre relacionamentos, quando nós falamos sobre gestão financeira da nossa empresa, ou a nossa realidade financeira, quando nós falamos de família, de vida, de resolver problemas, nós precisamos entender que as coisas só têm resultado certo se utilizar elementos certos. Se eu aplicar elementos errados diante de um contexto que se apresenta para mim, eu não tenho o resultado que eu gostaria, porque ninguém vai ter
aquilo que difama. No momento que nós estamos em crise no nosso relacionamento, qual é a nossa tendência? É falar o que a gente vê. Não é assim? No momento que a nossa empresa não está rendendo aquilo que a gente gostaria, o que a gente fala? O que nós estamos vendo. Mas esse não é o elemento certo. Nós não falamos, não devemos falar o que nós vemos, devemos falar o que nós cremos. Essa noite o Senhor vai nos fazer falar aquilo que nós cremos. É isso. Só que isso precisa ser aplicável todos os dias. Ninguém pode ter, ninguém pode possuir aquilo que difama. Se você quer ter um relacionamento saudável, você não pode difamar o seu cônjuge. Não pode falar o que você está vendo. Mas pastor, eu vejo um traste. Mas não fala. Mas eu vejo assim, o contexto é muito diferente daquele contexto quando iniciou as coisas, quando iniciaram as coisas. Ok, mas não fala. Eu já quero falar sobre isso logo mais adiante. Tem momento que tem que ficar quieto. É um desafio, para mim é um desafio, para você é. Tem dia que a gente quer falar. Já falei disso aqui, mas tem dia que a gente acorda com vontade de brigar. É hoje. Espera alguma coisinha hoje. Primeiro minha frente é hoje. É desse jeito. Sabe, quando não se reconhece algo, ou o privilégio das coisas se perde. Jerusalém, Jesus apareceu na região da Galileia e depois lá em Jerusalém. Só que Jerusalém não reconheceram Jesus como filho de Deus. É o filho da Maria, do José. Desprezaram quem Jesus era. Tinha Jesus? Sim ou não? Tinha. Jesus estava ali? Mas por que não teve milagre? Porque não aplicaram o quê? O outro elemento, não basta ter Jesus, precisa ter fé em Jesus. Precisa aplicar a fé no que Ele é. E aí, Jerusalém desprezou. Nunca se tem aquilo que se despreza. Se eu não atribuo valor, se eu não consigo falar diferente daquilo que eu estou vendo, mesmo que eu não esteja tendo esse resultado, eu preciso agir por fé. Esse é o segredo. Eu não estou vendo a minha empresa como eu gostaria. E aí a nossa tendência é falar o que a gente está vendo com os outros. Como é que está? Está terrível. Entendeu? Aí o que você está dizendo? Está aplicando fé nisso? Está terrível, é terrível. E aí a gente começa a procurar culpado. Já viu isso? Quando a gente não consegue resolver algo, a gente procura algum culpado.
vulnerável. Você não é super-homem, não. Você não é Mulher Maravilha, não. Eu digo para minha esposa, ela não é Mulher Maravilha, mas ela é uma mulher maravilhosa. Ó, tá aí, ó, tá ouvindo, hein? Ô, glória! Mistério! Eu falo, crendo no meu coração, e a manifestação acontecerá e virá. Entende? Esses são os elementos da fé. E na lei da fé, o primeiro, ou os fatores dessa combustão, né, para termos esse resultado, o primeiro tópico é: nunca perca a esperança no amor. Nunca perca a esperança no amor. Agora pois, lá em 1 Coríntios 13, Paulo está dizendo o seguinte: agora pois, permanece três coisas: a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior deles é o amor. A esperança é o que? É o desejo que algo aconteça. A esperança provoca sonhos. Quando o mal, o inimigo, ele quer abater você, ele toca na sua esperança. A esperança, ela não é convicção. Na esperança tem dúvida ainda. Mas Paulo está dizendo aqui, tem uma coisa que permanece: a fé, a esperança e o amor. A fé é convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Aqui está dizendo, a esperança é o desejo que algo aconteça. A esperança, ela produz sonhos. E aí em Provérbios diz assim: olha, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Perder a esperança é perder a fé. É interessante que quando nós perdemos a esperança, nós começamos a falar mal. Enquanto há esperança, a gente não fala mal. É o time que está jogando. Falar de time não tá dando muito certo, meu time. Mas assim, enquanto está no jogo ainda, nós estamos tomando 4-0. Está já no 5-0. Mas por que a gente está assistindo? Porque tem esperança pelo menos que faça um. Mas depois que acabou o jogo, aí difama. Vai lá, rasga a camiseta, toca fogo na camiseta. Nunca mais. Assim, né? Por quê? Porque se perdeu a esperança. Se deixou, ou deixou-se de sonhar. E esse é um problema. Quando nós perdemos a esperança, nós começamos a difamar aquilo que está na nossa mão. Aí a gente não sonha mais. E é interessante que, infelizmente, nós temos vivido uma geração que não sonha. Quando Satanás quer parar alguém, ele toca na esperança dessa pessoa e remove a esperança dessa pessoa. Não sonha mais, desiste de tudo. E além disso, começa a difamar aquilo que tem. Agora o que está dizendo o Hebreus, Paulo está dizendo aqui: olha, a fé é diferente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque do coração procede as fontes da vida. Sabe, a gente já falou em outra oportunidade aqui, mas tudo antes de vir no nosso coração, antes vem uma imagem. A imagem desce no coração. Sabe aquela coisa que a gente fala? Que os olhos não veem, o coração? É mais ou menos por aí. Só que quando Deus também vai fazer algo na sua vida, Ele te dá uma visão, coloca uma imagem na sua mente, que vai descer ao seu coração. Essa noite o Senhor vai encher a sua mente e o seu coração de imagens daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Oh, isso tem nos movido. Quando a Kelly estava conversando aqui, compartilhando aqui, há um sonho, não de sermos religiosos, nem de vivermos religião, mas há um sonho de ver uma cidade, um estado, pessoas, famílias transformadas de dentro para fora. Isso tem acontecido. O poder do Evangelho transforma pessoas de dentro para fora.
Só o poder do Evangelho muda as pessoas. Por que a gente faz isso dia e noite? Porque nós acreditamos que a imagem que Deus colocou no nosso coração, ela vai mover-nos até nós vermos todas as realidades serem manifestadas aqui na terra. Ontem nós fizemos uma celebração, um culto no Manac Prêmio, o Sub-20. Aí o pessoal perguntou assim: agora está fazendo baladinha para atrair gente. Não, a gente não faz para atrair gente, porque o que atrai pessoas é o amor. Se você fizesse esse prédio para atrair gente, claro que não. A gente fez porque a gente se sente bem assim. Ou você faz reforma na sala da sua casa para as visitas? Você faz para você. Comprei, fui lá no Ortobon, não pode falar marca assim no público. Fui lá numa loja de colchões e comprei um topzera. Para quem? Para as visitas. Quando eles vierem aqui, eu quero dizer: olha isso aqui. É para isso? Não. Portanto, o ambiente é para você se sentir confortável. Mas o que move-nos? O que nos move? É o amor. É ter paz. Que diz o seguinte: eu quero essa transformação que o meu filho teve lá dentro da minha casa. E eu estava perguntando, estava falando com Deus. Por vezes a gente quer muita expressão, manifestação de coisas que parecem, tem a aparência de uma coisa poderosa. O Espírito Santo falou no meu coração: o maior poder é quando a mente de alguém é transformada. Às vezes a gente procura muita manifestação exterior, mas o Senhor está dizendo: sabe como que eu começo a mover e começo a fazer algo genuíno? É quando uma pessoa quer difamar algo, mas ela lembra da palavra de Deus, e ela entende que agora ela não fala mais como falava antes. E ela diz: agora mudou as coisas dentro dessa casa. A gente não difama aquilo que Deus nos deu, a gente agora crê naquilo que o Senhor vai fazer. A fé só vem até que a palavra se torne realidade nos nossos corações. Isso é a palavra revelada. A ação da fé é posterior a você declarar. A ação, a atitude de fé vem depois que você declara. Primeiro declara, depois age. Primeiro declara, depois age. Primeiro declara, depois age. Gênesis capítulo 1. E Deus disse. E viu Deus que era bom. E Deus disse. E assim se fez. E Deus viu aquilo que era bom. Antes de você agir em fé, você precisa declarar. O seu coração, as coisas, os elementos, eles vão se alinhar por aquilo que você fala. É tão importante nós alinharmos o nosso falar, guardarmos a nossa língua. Guardarmos a nossa língua. O Espírito Santo está falando muito claro isso hoje. Não é para bater você, mas é para inspirar você a aplicar os elementos certos para você ter aquilo que você deseja. Não tem como nós crermos certo e falarmos errado. Nós não podemos, nós precisamos alinhar. Primeiro fale aquilo que você quer ver. Vai orar pelo casamento, diz: Deus, ajeita essa mulher. Não. Deus, não estou aguentando mais, o senhor viu o que ela fez? Não aguento mais. Não fale o que se vê, fale o que se quer ver. O que nós queremos ver? Uma imagem está sendo criada no nosso coração hoje. Nós veremos.
Quando a Kelly falou aqui, sim, Deus já nos mostrou. Escola. Oh, Deus nos dará escola de princípios cristãos. Os nossos filhos não serão influenciados ou governados por um sistema caído. O Senhor vai nos levantar como uma igreja, pessoas cheias do amor de Deus, para estabelecer uma educação por princípios. Nós teremos universidades. Entende isso? Deus nos dará. Não seremos refém do mundo, não seremos governados pelo sistema caído. Não, Deus nos chama para estabelecer governo aqui na terra. É isso que nos move. Deus já está mostrando. Essa noite Deus quer mostrar algo para você. Deus vai mostrar, deixa Deus mostrar algo para você. O que Deus está mostrando? O que você vê em Deus? O que você vê em Deus? Quais são os próximos anos? O que vai acontecer em 2020? O que você está vendo essa noite? O que você está vendo na sua realidade no natural? O que o Espírito de Deus começa a criar? É interessante que a criança, tu tem que mostrar a realidade para ela, porque ela acha que tudo é possível. Quem nunca se atirou do segundo andar? Ela não tem limites. O problema é que nós temos limites demais. E aí a fé vem remover os nossos limites, porque tudo é possível àquele que crê. Deus quer encher o seu coração de imagens essa noite. Imagens daquilo que Ele vai fazer, não daquilo que você está vivendo. E aí é interessante que a palavra, ela sempre vai preceder, vem antes da ação. Abraão, olha só o que acontece com Abraão. Abraão está levando Isaac, Deus pede o filho, Abraão começa a levar Isaac para sacrificar. Aí o filho faz uma pergunta bem difícil para um pai: ô pai, estou vendo a lenha, estou vendo os palitos de fósforo, mas assim, e o cordeiro para o sacrifício? E aí? A palavra precede a ação. Aí Abraão diz assim: ó, meu filho, o cordeiro Deus proverá. Aí chega lá no sacrifício: cadê o cordeiro, pai? A palavra precede a ação. Antes de você ter a manifestação de algo, você tem que declarar algo. Essa noite nós vamos declarar. Logo, logo nós já vamos orar. Essa noite você vai declarar tudo que você irá experimentar, tudo que você quer ver. E aí, olha só, se a esperança permanecer, quer dizer que estamos vencendo a tribulação. Toda tribulação, ela visa roubar a esperança. Todo problema visa roubar a nossa esperança. É por isso que diante do problema, no centro do problema, dá vontade de desistir de tudo. Dá vontade de desistir, vontade de abandonar tudo. A nossa frase, a máxima é: que vontade de me sumir, né? Vontade de sumir, largar tudo, abandonar tudo. É isso, porque quando perdeu a esperança, acaba-se tudo. Sempre no centro do problema está um desejo de Satanás de nos levar a desistir de tudo. Agora é interessante, e olha isso: sempre há colheita, sempre. Diante do caos, diante do problema, diante do momento difícil, nós precisamos ter um cuidado. Falo isso diante de Deus para você. Sempre haverá colheita, sempre. A questão é: que semente você joga no tempo de escassez? Que semente? É interessante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava num tempo de escassez em determinada área da vida dessa pessoa. E nesse tempo de escassez, essa pessoa estava tomando uma decisão: eu quero desistir disso tudo. Passaram-se dias, passou-se um tempo, estava tudo bem
tudo abundante, tudo feliz, tudo tranquilo, favorável. Aí eu perguntei, no dia que estava tudo bem, eu perguntei, está com vontade de desistir? Não. Eu disse, por que a gente quer tomar decisão no dia mau? Não tome decisão na hora da ira. Não tome decisão. Não decida sair, mudar, largar a hora que você está no dia mau. Você precisa lançar somente uma semente, a semente da fé, porque terá a colheita, e você terá aquilo que você planta. Entende? A colheita é certo que terá, mas você vai colher aquilo que você plantou. No dia da escassez, no tempo da falta, nós vamos aplicar a semente da fé. Se nós vamos, eu já vou falar, declarando profeticamente, nós viveremos, a igreja como um todo viverá essa realidade, como família, como igreja, como propósito de vida. E é interessante, porque o maior problema é quando junta duas sementes, a semente da fé e a semente da incredulidade, e isso é um problema, porque junto se torna estéril. Não pode ter lei, merecimento e favor, bênção, abundância. Não, no céu não é assim. Interessante, porque se pega um cavalo, olha só, cavalo cruza com um jumento, vira o quê? Um burro. É isso, burro. O que é o burro? É o cavalo com o jumento. Só que burro é estéril. Se junta a semente da fé com um pouquinho de incredulidade, não dá. Por isso que durante a escassez, a única semente que nós vamos lançar é a semente da fé, porque a semente da fé é a certeza que a colheita virá de forma abundante. O Senhor está falando no seu coração essa noite, e eu finalizo aqui. Olha só, declare semente de fé. O vivo hoje, que você vive hoje, é resultado daquilo que você semeou ontem. Sempre é resultado. O hoje é sempre resultado de algo, de alguma semente que foi semeada lá atrás. Portanto, se a circunstância não está favorável, é tempo de semear a semente da fé. E por vezes, se há algum tempo nós estamos tendo a mesma colheita ou não estamos tendo a colheita, é preciso mudar a semente. Entende isso? Precisa mudar a semente. Troca a semente, que vai trocar a colheita. Se a colheita não está favorável, é porque precisa mudar a semente. O Senhor vai nos fazer mudar a semente essa noite. Sabe, olha só, a mulher, Mateus 9:21 diz assim: a mulher corre atrás de Jesus, ela precisa ser curada. E Mateus 9:21 ela diz assim, pois a mulher dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no manto dele, eu vou ser curada. É interessante que antes da ação ela disse para os vizinhos, para as ames, para as amigas, no Face, postei no Insta, porque tem gente que adora postar no Insta os problemas, no Face, para todo mundo saber. Não, aplica a semente no lugar certo. Ela dizia para ela mesma: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Sabe que por vezes você tem que falar com você. Essa é uma noite de você falar com você. Fala para você aquilo que vai acontecer na sua vida. Eu sei, essa noite eu vou tocar nele. Eu vou aplicar a semente. Está em tempo de escassez, mas eu vou aplicar a semente no lugar certo. Ouça e declare a palavra até quando? Até tornar realidade. A palavra de Deus diz que Isaac teve um tempo de escassez na terra. Isaac pegou a semente e lançou. Tempo de falta, ele lançou semente na terra. Sabe qual foi a colheita? A bênção veio sobre ele, 100 por cada semente. Teve 100 por um. Tempo de escassez é tempo de lançar a semente certa. Só existe uma semente que germina em tempos de seca. Essa é a semente da fé. Dia mau, não fale o que você vê. Dias maus, não fale o que você vê. Fale o que você quer ver.
Essa noite, nós vamos orar agora. Eu sei que o Senhor gerou imagens dentro do seu coração. Essa palavra eu vou continuar ela semana que vem. Mas eu acho que já é suficiente para nós aplicarmos a semente certa hoje. Se você sentir a vontade, coloque-se de pé essa noite.